Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma bateria de exercícios do tema ortografia para ficar mais inteligente em relação a ele, né? As questões que as professoras, as empregadas desse saber, desse conhecimento, já há muitos anos fixadas, né? São pregos desse conhecimento que empregam, né? Que pregam esse conhecimento para nós, para que a gente também possa ficar familiarizado com esse emprego de resolver questões que elas relacionaram e entenderam que fazem a diferença na nossa vida ou deformam entre nós aqueles que merecem, né? Então vamos lá. Continuando. Esses treinos que a gente está fazendo aqui. Questão número 1. Entre os períodos abaixo, assinale aquele que apresenta a melhor redação. Não, esse aqui não vou fazer. A frase abaixo em que a grafia da palavra destacada está correta é... Então, grafia correta. Ambição não é nada senão a sombra maligna da aspiração. Ambição não é nada senão a sombra certo. A gente sabe que é o se não junto e o se não separado. Se não junto. Deixa eu ver aqui, ó. Já fiz um exercício com isso, né? Acho que tá por aqui, ó. Aqui, ó. Se não junto significa do contrário, a não ser, exceto. E se não separado, caso não, se por acaso não. E é isso aqui. Trazer para nós aqui. Então vamos lá, ó. A ambição não é nada, senão a sombra maligna da aspiração. Se por acaso não, caso não, a sombra, a não ser, a ambição não é nada, exceto a sombra maligna da aspiração. Então tá escrito errado, né? A letra A deveria ser se não. Se por acaso não, a sombra maligna. Se por acaso não. A medida lhe desculpa. Pedia-lhe desculpa do que se passara na véspera. Jurava-lhe amor eterno. Coisas todas que lhe dissera
mais de uma vez com o mesmo estilo, senão tá dizendo que é do contrário, a não ser exceto o mesmo estilo, senão com as mesmas palavras. Com o mesmo estilo, exceto. Não sei. Que disseram mais de uma vez. Com o mesmo estilo, se não com as mesmas palavras. A não ser, disseram mais de uma vez com o mesmo estilo. Aqui a gente tem que identificar, peraí. Temos que identificar aqui se na frase cabe caso não ou se por acaso não. Ó. Com o mesmo estilo, caso não com as mesmas palavras. Se por acaso não com as mesmas palavras. Mesmo estilo. Acho que não. Deixa eu ver. Vamos avaliar. Acho que seria se não. Caso não com as mesmas. A sabedoria não é outra coisa senão a ciência da felicidade. Ixi, travando. Travou. O programa travou. Aí voltou. A sabedoria não é outra coisa senão do contrário, a não ser ciência da felicidade. A letra C tá certa, né? Se não tá certo aqui. É isso. Caso não, se por acaso não. Para a questão 2. Essa daqui seria junto. E essa aqui seria junto também. Opa. Vamos lá. Questão 2. No texto 2, esta está presente a palavra acidente, que tem incidente como parônimo. A frase abaixo em que foi empregada a forma correta do vocábulo é. Deixa eu ver. No texto 2 está presente a palavra acidente. Que tem incidente como parâmetro. Acidente, incidente. Percebe que acidente, acidente, incidente. Elas são parônimas, né? Vamos ver qual que é o parônimo aqui. Auferir, aferir. O taxímetro estava marcando o preço certo, pois tinha sido aferido pouco antes.
Aqui. Em um acidente, incidente, acidente, morreram em um acidente, morreram em um incidente, né? Aferir, acostumar, acostumar. Os meninos de rua acostumavam jogar futebol depois do almoço. Os meninos de rua costumar, costumam. Eu acho que a letra tá errada. Aprender. O motorista causador do acidente teve sua carteira apreendida. Apreendida. Calda. As crianças comem pêssego em calda na sobremesa. As crianças comeram pêssego em calda. Não, cumprimento. Todo time recebeu cumprimentos pela conquista do título. Recebeu cumprimento. Não cabe. Deixa eu ver. Taxímetros. Alferir. Eu acho que letra A aqui. Seria essa mesmo. Hum, Esse caso é por causa da alferir e aferir. Essas duas palavras conseguem suplantar o entendimento, né? Se for trocada, né? Um incidente ou um acidente foi usado como para falar sobre o que aconteceu no sentido do incidente, né? Aconteceu um incidente. Não tá falando nenhum outro sentido. Não. Vamos lá para a questão 3. Parônimos são vocábulos de forma semelhante, mas com distintos significados. Assim são parônimos os verbos aspirar, expirar, conspirar, inspirar e respirar. A frase abaixo em que um desses verbos foi empregado em seu significado adequado é: quais verbos? Aspirar, expirar, expirar.
conspirar, inspirar e respirar. Inspirar e respirar. Tá, vamos vê-la aqui. Sentido adequado. Felicidade é alguém para amar, algo para fazer e algo a que conspirar. A gente conspira felicidade? Não, tá errado, né? Um sobrinho do coronel indicou-lhe a mulher do Batista. Era uma moça de 20 anos, loura, assaz, bonita e digna de inspirar amores. Inspirar amores? Não, né? Inspirar é, tá ligado a expirar, inspirar, expirar, inspirar, conspirar. Peraí, inspirar. Não é expirar, aspirar, né? E aspirar. Aspirar. Já vamos para a letra C. Vamos jogar a letra C. Em todo caso, era impossível negá-lo. Limitou-se a aplaudi-lo. E, quando a moça entrou em convalescença, aconselhou os pais que a mandassem para algum arrabalde da cidade, a fim de expirar ares melhores. Expirar. Não é, seria inspirar inspirar ares melhores, né? Expirar. Expira um suave perfume. Dá último suspiro. Deixar exalar. Deixar transparecer. Expirar as melhores. Não me recordo um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los. Então a letra C parece estar certa, né? Vamos ver aqui. Conhecê-lo. Agora que a respirar, o século está a respirar, mas a ideia que me ficou deles é que eram irresponsáveis. Não, né? Creio que os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo houvessem escolhido aquela senhora para aspirar a, os nomes que estão no credo. Não, aspirar é respirar. E a dúvida ficou inspirar, né? Sobre digna de inspirar amor. A gente fala inspiração, expiração. Mas acho que é a letra C. Não, então tá aqui, ó. É inspirar mesmo. Inspirar amores. Ai, tá correto. Inspirar. Inspirar.
Um sobrinho do coronel indicou assaz bonita e digna de inspirar amores. Ver que se tem alguma. O que a pessoa vai falar? Olá, eu sou Natália. Para fazer e algo aqui conspirar. Então, felicidade é algo aqui conspirar. Conspirar significa tramar, significa planejar secretamente contra alguém. Eu estou fazendo uma conspiração contra o fulano. Então, conspirar ali naquele contexto de felicidade é alguém para amar, é algo para fazer, não cabe, né? Não está empregado adequadamente. Então, letra A incorreta. Letra B. Um sobrinho do coronel indicou-lhe a mulher do Batista. Era uma moça de 20 anos, loura, sagaz, bonita e digna de inspirar amores. Inspirar significa colocar o ar para dentro, né? Fazer a inspiração. E também significa causar inspiração. Inspiração no sentido figurado, né? Naquele sentido de admiração. Então aqui, o inspirar está sendo utilizado com sentido figurado, mas com o sentido de inspirar, que inspirar realmente tem. Então, na letra B, o emprego de inspirar está adequado. De qualquer forma, vamos analisar as outras. Letra C. Em todo caso, era impossível negá-lo. Limitou-se a aplaudi-lo. E quando a moça entrou em convalescença, aconselhou os pais que a mandassem para algum arrabalde da cidade, a fim de expirar áreas melhores. Expirar aqui está no lugar de respirar áreas melhores, né? O ideal seria que tivesse sido usado o verbo respirar, que é o ato de inspirar e expirar o ar, né? De colocar para dentro e colocar para fora o ar, de fazer a respiração. Só que ele usa expirar, que tem essa ideia só de jogar o ar para fora. Então, a letra C, incorreta. Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a respirar, mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Então, o século está a respirar. Aqui, no lugar de respirar, deveria ter sido usado o expirar. No sentido figurado, expirar significa acabar, extinguir-se. Então, é o que caberia ali. Né? Eu disse que o expirar significava soltar para fora, significa, no sentido próprio, exalar, mas no sentido... Expirar, jogar para fora. Aqui, ó. Sentido figurado. Expirar é igual a acabar. Fica o sentido figurado. Figurado, ele pode adquirir esse significado de acabar, de extinguir. Né? Então, o século está a expirar, caberia aqui, mas respirar não cabe, inadequado. Vamos para a letra E. Creio que os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo houvessem escolhido aquela senhora para aspirar os nomes que estão no credo. Aspirar significa sugar, colocar para dentro, né? Fazer a sucção, ou ter a aspiração, ter o desejo. Ah, tinha aspiração de ser médico, né? Tinha um desejo de ser médico. Então, aspirar também não cabe aqui nesse contexto da letra E, né? A senhora aspirar os nomes que estão no credo, em que sentido, né? Não dá. Então, gente, a resposta... É, isso aí. Verdade. Questão 4. Todas as frases abaixo foram retiradas de um relatório de seguranças de um shopping. A única opção em que não ocorre nenhuma impropriedade léxica, ou seja, mau emprego de vocábulos, é opção em que não há uso impróprio léxico. Há mau uso do mau emprego, né? Mau emprego do vocábulo. De vocábulos. Então, onde que está? O segurança de plantão, do plantão, né? De plantão. Ah, tá. O segurança de plantão cometeu um ato de heroísmo ao salvar os meninos de atropelamento. O entregador escorregou graças à gordura derramada na porta de entrada. Os seguranças foram hospitalizados e um deles goza de muito má saúde.
muito má saúde, né? Os motoristas não tinham alternativa. Ou saíam rapidamente ou pagariam multas. A vítima do atropelamento era observada com discrição pelos clientes que passavam. Peraí, os motoristas não tinham alternativa. Ou saíam rapidamente, ou pagariam multas. Ou saíam rapidamente pagariam multas. A vítima do atropelamento era observada com discrição pelos clientes que passavam. Ou pagariam. Eu acho que esse pagariam tá errado, né? Os motoristas não tinham alternativa. Ou saíam ou pagariam. Os motoristas, eles saíam, eles pagariam. A vítima do atropelamento era observada com descrição pelos clientes que passavam. Quem era observada com descrição? A vítima do atropelamento. Pelos clientes. Poxa, essa aqui parece que tá certinha, né? É observada ao verbo com descrição. Acho que. Vamos ver aqui porque que a D tá errada. Tive dificuldade para identificar. Letra A foi Natália, vou fazer uma tranquilo. questão da prova de português da Fundação Getúlio Vargas de 2021 para PC do Rio de Janeiro. Todas as frases abaixo foram retiradas de um relatório de seguranças de um shopping. A única opção em que não ocorre nenhuma impropriedade léxica, ou seja, mau emprego de vocábulos é letra A. O segurança de plantão cometeu um ato de heroísmo ao salvar os meninos de atropelamento. Aqui na letra A, o problema é no uso do verbo cometer. Esse verbo, ele traz uma ideia de praticar um ato condenável, é a ideia de perpetrar. Então, cometer um ato de heroísmo não é adequado, porque um ato de heroísmo não é um ato condenável. Né? As pessoas cometem delitos, cometem crimes, cometem erros, mas nunca um ato de heroísmo. Então, a letra A traz uma impropriedade léxica. Letra B. O entregador escorregou graças à gordura derramada na porta de entrada. Qual é a questão da letra B? É o uso da expressão graças a. Essa expressão, pela origem dela, né, pela etimologia, ela traz sempre uma ideia positiva. Ela ajuda a construir uma ideia de valor positivo. Então, é graças a você eu fui muito bem na prova. Graças ao meu sucesso eu consegui muitas coisas na vida. Então, graças a vai construir uma ideia positiva. E aqui na letra B, a gente tem graças a ajudando a construir uma ideia negativa. O entregador escorregou graças à gordura derramada na porta de entrada. Há esse uso informal, né? Muitas vezes neutro ou negativo, da expressão graças a. Quando se coloca graças a equivalente a devido a. Mas esse uso não é o mais apropriado, porque a expressão, na verdade, graças a, traz essa ideia positiva, tá? Então, letra B, tem aí no uso do graças a uma impropriedade léxica. Letra C. Os seguranças foram hospitalizados e um deles goza de muito má saúde. Qual é a questão aqui na letra C? É o uso do verbo goza.
quando se goza de alguma coisa é porque se aproveita dessa coisa. Então, o verbo gozar, ele traz uma ideia de aproveitar, de ter prazer com aquilo. Então, goza de alguma coisa, você não pode gozar de má saúde, né? Como é que você vai aproveitar a má saúde? Então, gozar aqui está sendo utilizado de uma maneira inadequada, tá? Deveria haver algo positivo depois desse verbo e não muito má saúde. Então, por isso que a letra C está incorreta. Letra D, os motoristas não tinham alternativa, ou saíam rapidamente, ou pagariam multas. Qual é o problema aqui na letra D, gente? Não tinham alternativa. Aí depois desse enunciado, né, dessa afirmação, os motoristas não tinham alternativa. Vem duas alternativas. Ou saíam rapidamente, ou pagariam multas. Ora, então eles tinham alternativas. Se não há alternativa, é porque não tem ou, né? Só tem uma coisa a ser seguida, só tem uma opção. Se tem opção, tem alternativa, então há uma impropriedade léxica. Por isso que a letra D está incorreta. Então a gente viu que em A o problema foi no cometer um ato de heroísmo, em B escorregou graças a, em C goza de muito má saúde e na letra D não tinham alternativa. Vamos para a letra E, por fim. A vítima do atropelamento era observada com discrição pelos clientes que passavam. Aqui na letra E não há nenhuma impropriedade léxica. Está tudo no lugar. O discrição está sendo muito bem colocado, né? A vítima de atropelamento era observada com discrição. Era mais ou seja, as difícil, pessoas que observavam... mais capciosa do que eu imaginei. Caraca. Caraca, que surpresa, né? No texto 2, há a ocorrência de 3 vocábulos que poderiam ser confundidos com seus parônimos: tráfico, tráfego, cumprido, comprido, mandado e mandato. A frase abaixo que o vocábulo destacado está bem empregado é... Então, parônimo... Bem empregado. Bem empregado. Parônimo bem empregado. Absolver ou absorver? O juiz decidiu absorver. Não, né? Aprender e apreender. O grupo de policiais apreendeu. O delegado resolveu dilatar o prazo de investigação. Delatar ou dilatar. O delegado resolveu delatar. Tá certo, né? Ok. Opa. É dilatar? Delatar. Como assim? Após o concerto, a água fluía da torneira com... Ah, mas por que dilatar? Dilatar. Deixa eu ver aqui. Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel, vou comentar uma questão da Fundação Getúlio Vargas, prova para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. No texto 2, há a ocorrência de 3 vocábulos que poderiam ser confundidos com seus parônimos. O que são palavras parônimas? São palavras que, porque são semelhantes, elas se parecem, elas são parecidas, por isso são parônimas, justamente porque elas são parecidas, as pessoas acabam trocando, confundindo uma com a outra, tá? Então, aqui o que a gente tem no texto, tráfico e tráfego. Tráfico é um comércio ilegal. Né? Pode ser um contrabando, pode ser um comércio de armas, é um comércio ilegal que se faz às escondidas, né? Sim, é ilegal. É uma contravenção, enfim. E tráfego diz respeito às regras de trânsito, né? Então, ao trânsito, aos carros, ao respeito aos sinais, enfim, engarrafamentos, isso é tráfego. Então, são palavras parecidas, mas completamente diferentes. E as pessoas, às vezes, acabam confundindo um uso com o outro, né? O outro par é cumprido e comprido. Cumprido diz respeito ao verbo cumprir, ou seja, aquilo que é uma tarefa que foi feita, que foi cumprida, o objetivo foi realizado, né? Então, cumprido do verbo cumprir, de se efetivar algum combinado, por exemplo. E comprido diz respeito a tamanho, né? Então, uma saia comprida é uma saia que vai até o pé, né? Então, comprido com O diz respeito ao tamanho. E mandado e mandato, mandado é uma ordem judicial, né? Então o policial fez cumprir, né, o mandado do juiz, alguma coisa assim, então é uma ordem judicial. E o mandato é o período de tempo em que o político exerce o seu cargo. Né? O mandato de deputado é de 4 anos, o mandato de senador é de 8 anos, então esse período aí é o mandato, tá? Vamos ver então aqui. A frase abaixo, em que o vocábulo destacado está bem empregado, é... Então, o primeiro par que a gente tem aqui, absolver e absorver. Absolver é denominar inocente, é inocentar, né? E absorver é sugar.
Então o juiz decidiu absorver, sugou, né? O juiz decidiu sugar todo o grupo, já que todas as provas eram circunstanciais. Não está certo, claro. Ele decidiu absolver, ou seja, inocentar todo o grupo. Tá? Então está errada a letra A. Letra B, aprender e apreender. Aprender é conseguir alcançar o conhecimento, né? É adquirir o conhecimento. Apreender é segurar. Muitas pessoas usam apreender também com essa ideia de conhecimento. A pessoa tem que aprender e apreender, ou seja, ter o conhecimento e fixar. Tá? Vamos ver aqui. O grupo de policiais apreendeu uma grande quantidade de drogas no galpão da empresa. Ora, o grupo de policiais não aprendeu, não teve o conhecimento, né? Ele apreendeu, ele segurou, né? Ele capturou, sei lá. Ele apreender aqui é tomar conta, né? Então tem esse sentido de segurar, né? E não do sentido cognitivo. Na letra D, delatar e dilatar. Delatar é falar, né? É fazer uma delação. E dilatar é ampliar. O delegado resolveu delatar o prazo da investigação a fim de ajudar o trabalho dos agentes. Delatar é falar. Falar. Ampliar. Entendi agora. Não, ele não delatou, ele não fez uma delação. Ele ampliou, ele dilatou. Na letra D, dispensem. Despensa com E é um lugar onde se guardam mantimentos. Dispensa vem do verbo dispensar, né? Que é dizer que não precisa mais e mandar embora. A administração do presídio guardava numa espécie de dispensa todas as frutas, é numa espécie de despensa, né? Num quartinho. Finalmente, a letra E é o correto, fluir e fruir. Após o concerto, a água fluía da torneira com toda facilidade. Fluir é escorrer, né? É passar com facilidade. E fruir é aproveitar, né? Fruir um final de semana, é aproveitar um final de semana, é ter fruição, né? Então, assistir um filme, fruir desse filme, aproveitar ao máximo, né? Ter prazer com o filme. Isso é fruir. Agora, fluir é aquilo que anda fácil, que passa fácil, né? Até de maneira metafórica, Isso. o pensamento flui, quer dizer, ele passa, né? Então, a água flui. Depois que O executivo de uma empresa recebeu a seguinte mensagem eletrônica. Assinale a opção que indica o problema de escritura dessa mensagem. Escritura. Guilherme participou da reunião dos diretores com Heitor na sucursal de Belo Horizonte, na qual ele voltou a pedir unidade na empresa. Erros de ortografia, pontuação inadequada, ambiguidade de termos, redundância de elementos, má seleção vocabular. Guilherme participou da reunião dos diretores com o Heitor no sucursal de Belo Horizonte, na qual ele voltou a pedir unidade na empresa. Não, não é erro de ortografia. Pontuação inadequada. Eu acho que na qual ele voltou a pedir unidade. Ambiguidade na qual
Tem algum termo que tá ambíguo na pontuação? Tem alguma redundância? Qualidade da empresa. Esse na qual ele, né? É meio redundante. Ele já falou que ele participou da reunião. O Guilherme participou da reunião dos direitos com o Heitor no sucursal de Belo Horizonte e voltou a perder unidade na empresa, né? Pode ser essa redundância. Má seleção vocabular, não. Pontuação inadequada. Deixa eu ver, Guilherme. Sujeito, verbo, complemento, né? Da reunião dos direitos com o Heitor na sucursal de Belo Horizonte. Acho que não precisava dessa vírgula, né? Com o Heitor. Mas na sucursal de Belo Horizonte. Na qual ele. Aqui já tem vírgula assim. Qual ele. Elementos. Acho que eu vou na redundância de elementos. Ambiguidade de termos, não identifiquei. Vamos pedir ajuda. A mensagem original apresenta uma ambiguidade relacionada ao uso do pronome ele. A frase não deixa claro se quem pediu unidade na empresa foi Guilherme ou Heitor. Eu já vi que esse texto assim, ó. A ambiguidade quem pediu. Uhum. Idade na empresa. O Guilherme ou o Heitor, né? Qual dos dois? Aí que tá a ambiguidade. Ah, hum, hum. Deixa eu ver aqui. Esse segmento inicial da carta nos mostra como a linguagem muda com o tempo. Assim, se em lugar do século XVI esse texto fosse adaptado para os nossos dias, deveríamos nos substituir, posto que por ainda que capitães por capitãos, capitães por capitãos, Vossa Alteza por Vossa Majestade, ora por outrora, nesta navegação por nessa navegação. Posto que o capitão mar desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a Vossa Alteza, o novo do achamento desta vossa terra nova, que senhora nesta navegação achou, senhora nesta navegação
Esta... Achou, não deixarei de dar disso minha conta, Vossa Alteza. Não deixarei de dar disso minha conta, a Vossa Alteza, assim como o eu melhor puder, ainda que, para bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Ainda que, posto que, ainda que o capitão Mar, posto, capitães, aqui ó, tá Capitão Mar, posto que o Capitão Mar e assim os outros capitães, escreva Vossa Alteza. Outros eles. Essa navegação, nessa navegação. Não. Acho que letra A, né? Ah, é Vossa Alteza por Vossa Majestade. Deixa eu ver os comentários. Pero Vaz viu e percebeu quando. Entendi. Então seria Vossa Majestade, já que é para o rei de Portugal. Caramba. E não Vossa Alteza, que são rainhas e príncipes. Então, Vossa Alteza é para príncipes. Príncipes. E Vossa Majestade é para rei, hoje em dia. Que questão doida. Vamos lá. Um determinado gramário. Ó, 11 não. É a questão 8 que a gente tá.
Um determinado gramático pretende corrigir alguns desvios no uso da norma e cita uma série de exemplos de erros comuns. O exemplo em que a correção proposta mostra adequação é a adequação. O quê? Desvio da norma, desvio do uso na adequação à norma padrão. Certo? Erros comuns, exemplo em que a correção proposta. Cito a rua e não cito na rua. Entrega a domicílio e não entrega a domicílio. Entrega em domicílio. Pera aí, não. Cito a rua e não cito na rua. Cito na rua, cito a rua. Acho que não. Entrega a domicílio e não entrega em domicílio. Deixa eu ver aqui. Erros que passam e não desapercebidos. Desapercebidos. Discrição é o ato de ser discreto. Discrição. Discrição não existe. Peraí. Meio-dia e meia. Meio-dia e meio. E não meio-dia e meia. Acho que a letra E tá certa. Meio-dia e meio. Não? Erros que passam desapercebidos. Ah, esse aqui eu preciso de ajuda. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiana dos Anjos e vou comentar com vocês uma questão de português da FGV. O ano é 2021. Vamos até a questão? Um determinado gramático pretende corrigir alguns desvios no uso da norma e cita uma série de exemplos de erros comuns. O exemplo em que a correção proposta mostra adequação é: vejamos cada uma das opções. Olha o que acontece na letra A. Cito a rua e não cito na rua. Pessoal, errado. Devemos dizer, de acordo com a norma padrão, cito na rua, porque cito tem relação com situado ou situar-se. O que está situado em. Observa que nesse contexto, preposição em expressa a ideia de lugar, certo? Então, nós não devemos falar situar a rua, porque a preposição não é a preposição é em, justamente por expressar a ideia de lugar. Vejamos a letra B. Entrega a domicílio. Errado, pessoal. Mais uma vez, contexto de lugar, preposição a ser usada aí é a preposição em. Vamos lembrar que a preposição em nos dá a ideia de lugar, especialmente o lugar estático. Então, por isso, situado em e a entrega no domicílio. Então, uma relação de lugar é um lugar estático, é um lugar parado, então um lugar em movimento, a gente usa a preposição em. A entrega em domicílio, naquele ponto estático, cito naquele ponto, que é o ponto estático, é o lugar parado, certo? Então, essa ideia de lugar parado, estaticidade de lugar, é a ideia passada pela preposição em, que é o exemplo que acontece na letra A e na letra B, tá? Vejamos a letra C. Erros que passam despercebidos, correto. Se os erros passam despercebidos, os erros não são notados. Agora, desapercebido significa desprovido de algo. Então, se, por exemplo, nós falamos assim, a menina estava desapercebida, então, como ela estava desapercebida, foi acometida pelo assaltante. Então, no caso, em questão, nesse exemplo ilustrativo, a menina estava desapercebida, ou seja, desprovida de atenção. Como estava Então desapercebida
ficou desprovida. É o 100. Desprovida de atenção, sem atenção, foi acometida pelo assaltante. Então, desapercebido é desprovido de algo, sem alguma coisa. Despercebido é aquele que não é notado, tá? Ou aquilo que não é notado. Então, a resposta se encontra na letra C. Por que não as demais? Vejamos. Discrição é o ato de ser discreto? Não, pessoal. O ato de ser discreto é discrição. O que se opõe à descrição, que é o ato de descrever ou caracterizar algo ou alguém, certo? Então, a letra D não poderia ser resposta por essas razões. Vejamos a letra E. Meio-dia e meio. Errado. Sabemos muito bem que na correção aqui nós devemos dizer ou escrever meio-dia e meia, porque meia diz respeito à hora. Então, sabemos que há concordância. Ah, então é isso. É 12:30. Errei por isso, e meia, porque diz respeito à hora. Não ao dia. Questão 9. A frase abaixo que está integralmente adequada à norma culta da língua portuguesa é integralmente a norma culta. Agora, norma culta. Norma culta. Os turistas na cidade preferiam. É o verbo aqui, ó, no mais as praias do que as atrações históricas. Praias do que as históricas preferem mais as praias, preferiam mais. Então, os turistas na cidade preferiam. Acho que preferem, né? Os turistas na cidade preferem mais as praias do que as atrações históricas. Tá certo, não. Quando os policiais interviram na discussão, tudo se acalmou. Quando os policiais interviram, aqui é terceira pessoa, né? Quando os policiais interviram, tudo se acalmou. Interviram. Os passageiros reaveram. Os passageiros reaveram os objetos perdidos após uma hora de espera. Reaveram os objetos. Sem que ninguém esperasse, havia cerca de 250 espectadores sem convite. Sem que ninguém esperasse. Acho que esse tem errado. Ao invés de irem embora, os candidatos permaneceram no local das provas. Ao invés de irem, tá errado, né? Ao invés de ir embora, os candidatos permaneceram no local das provas. Os candidatos permaneceram. Interviram na discussão, tudo se acalmou. Os passageiros reaveram os objetos perdidos. Os passageiros reaveram. Acho que é essa aqui.
Essa norma culta, ao invés de irem embora, você não sei. Deixa eu ver aqui. Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel. Vou comentar uma questão da Fundação Getúlio Vargas, prova para a Câmara de Aracaju, no Sergipe. A frase abaixo, que está integralmente adequada à norma culta da língua portuguesa, é: então, letra A. Os turistas na cidade preferiam mais as praias do que as atrações históricas. Bom, o verbo preferir é um verbo que pede um objeto direto e um objeto indireto. Mas o objeto indireto, obrigatoriamente, começa com a preposição a. Então, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Tá? Então, como está escrito aí, prefere mais as praias do que as atrações históricas, isso está errado, isso não é a norma padrão. Então, para ser norma padrão, tem que usar a preposição a. Os turistas na cidade preferiam as praias às atrações históricas. E aí vai juntar o a do verbo preferir, a preposição do verbo preferir. E o as, que é o artigo que acompanha atrações históricas, nós vamos ter um as acentuado, né? Então, os turistas da cidade preferiam as praias às, com acento indicativo de crase, atrações históricas, tá? Então, tá errada aí a letra A, um erro de registro. Turistas da cidade preferiam as praias. Como é que é? Nós vamos ter um as acentuado, né? Então, os turistas da cidade preferiam as praias às, com acento indicativo de crase, atrações históricas, tá? Então, tá errado. Então não tem esse mais nem esse do que. Turistas da cidade preferiram as praias às atrações. Daí a letra A, um erro de regência. Letra B. Quando os policiais Erro de regência. Falo que quem prefere alguma coisa, né? interviram na discussão, tudo se acalmou. Bom, o verbo aqui é o verbo intervir. O verbo intervir é um verbo derivado do vir. E vir é um verbo irregular, tá? Assim como ter, como pôr, como ver. E aí, se você não sabe as irregularidades desses verbos, tem que assistir a aula de verbos irregulares. Lá eu explico direitinho para vocês como é que faz. Então, pera aí, amanhã é só. O verbo é intervir. Aí a gente desescala o verbo e volta para a forma primitiva. A forma primitiva do verbo intervir é o verbo vir. Logo, o verbo vir é um verbo irregular. E aí, vamos ver o que ela vai falar aqui. Faz, como é que não faz. O fato aqui, que a gente tem que lembrar, é que intervir é um derivado do vir. Então a gente conjuga o verbo vir e depois soma o inter, tá? Então aqui nós temos o verbo vir no pretérito. Então eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. Então, quando os policiais intervieram, porque o verbo é vir. Ah, então seria intervieram. Por causa da conjugação. Eu vim. Como é que é? Eu explico direitinho para vocês como é que faz, como é que não faz. O fato aqui, que a gente tem que lembrar, é que intervir é um derivado do vir. Então a gente conjuga o verbo vir e depois soma o inter, tá? Então aqui nós temos o verbo vir no pretérito. Então eu vim, tu vieste, ele veio. Então tá no pretérito. Vir tá no pretérito, né? Pretérito é algo que aconteceu e já aconteceu e acabou, né? E acabou. E terminou no passado. Então vamos lá. Eu vi. Ele. Eu. Tu. Eu, você. Você veio. Ele. Veio. Nós viemos. Vós vieram. Ele.
eles e elas vieram. Então, a gente tinha o intervieram, né? É isso que ela falou. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Então, quando os policiais intervieram, porque o verbo é vir, então é intervieram, radical irregular do verbo vir é vier. Então, intervieram, tá? Na discussão, tudo se acalmou. Na letra C, os passageiros reaveram, só que não, porque o verbo aqui é o verbo haver, que vai ser, então, modificado com o prefixo re e vai se transformar no verbo reaver. Só que o H some, quando junta com o prefixo, o H some. Mas o verbo reaver é do verbo haver, que é um verbo. Então, o verbo. Letra C. O verbo reaver. Ele vem do verbo haver mais o re. Então, reaver. Ele deriva do verbo haver. Verbo irregular no pretérito. Então, houve, houveste, houve, houvemos, houve. Então, no pretérito, ele é irregular. Então, ele é houve, houve, houveram, houvemos, houveis, houveram, né? Houvera, houvesse, houver, tá? A forma irregular é com OU. Então, os passageiros re-houveram, não é? Então, houveram. Reaveram, não. É re-houveram, tá? Os objetos perdidos após uma hora de espera. Na letra D, sem que ninguém esperasse, haviam cerca de 250 espectadores sem convite. O verbo haver é um verbo especial quando ele tem sentido de existir, que é o caso aí. Porque o verbo haver não tem sujeito com sentido de existir. Então ele fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Ele não tem plural, tá? Então, olha, sem que ninguém esperasse, existiram cerca de 250 espectadores sem convite. Então, 250 espectadores existiram. Mas quando a gente usa o verbo haver não tem sujeito. Então, havia, no singular sempre, cerca de 250 espectadores sem convite. Esse termo é o objeto direto do verbo haver. Verbo haver não tem sujeito, mas tem objeto direto, que é esse termo que vem aí. E verbo não concorda com o objeto, tá? A letra E é o nosso gabarito. Ao invés de ir embora, os candidatos permaneceram no local das provas. Ao invés de significa de modo contrário, né? Ao invés de traz a ideia daquilo que é contrastante, né? Então, ao invés de ir embora, qual é o contrário? Eles permaneceram. Então, ao invés está sendo usado certinho. Está sendo usado para significar, para dar a entender um contraste, né? Então, na letra E, falando que ao invés de tem um sentido contrário, né? Ao invés de contrário, eles permaneceram. Então, ao invés está sendo usado certinho. Está sendo usado para significar, para dar a entender um contraste, né? Verbos, no caso aqui, em oposição. Então, ao invés de ir embora, qual é o contrário de ir embora? Permanecer. Então, ao contrário de ir embora, ao invés de ir embora, permaneceram no local. Tá certinho a letra E e é o nosso gabarito. Até a próxima. muito difícil. Então, por hoje eu vou encerrar aqui. E no próximo vídeo a gente vai continuar fazendo mais exercícios para melhorar nosso rolê com esse entendimento, né? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!